Olá pessoal, tudo bem? Patrícia aqui sobre Cosa Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para conversar sobre mais um livro da minha listinha de 12 livros para 2025. Dessa vez eu vim a caráter aqui falar sobre essa obra. E a gente está falando do Vermelho e o Negro, de Stendhal. Foi uma leitura bem interessante, gente. A gente vai bater papo um pouquinho sobre ela, mas lembrando a vocês de não esquecer de deixar o seu curtir. Já curte agora, porque ajuda o canal. Se você não é inscrito, gostar do nosso bate-papo, se inscreva no canal para acompanhar nossas resenhas, nossas tags, nossas leituras compartilhadas. Nós fazemos sempre uma leitura conjunta todo mês. Estamos lendo Eu, Robô, do Isaac Asimov. Está sendo uma baita de uma leitura, é um livro de contos. Está sendo uma leitura muito bacana, criando muita polêmica, muitas discussões interessantes, trazendo muitos assuntos que, apesar de ele ter escrito essa obra pelos idos de 1950, ela é bastante atual para os nossos dias de hoje. Ainda dá tempo de você participar. Aqui embaixo na descrição do vídeo sempre fica os links para o nosso perfil no Instagram, para o nosso grupo no Facebook, onde você pode postar suas resenhas, suas impressões literárias, e também para o nosso grupo de discussão da leitura conjunta no WhatsApp, tá bom? Então, gente, vamos lá conversar sobre o Vermelho e o Negro de Stendhal. Essa aqui é a minha edição da Martin Claret, tá? Eu li uma outra edição, acho que foi da José Olimpo, eu tinha baixado ela no Kindle Unlimited também, então eu levei para o trabalho essa do Kindle, e quando eu estava em casa eu lia nessa aqui, da Martin Claret. O nosso autor, Stendhal, é um pseudônimo para o autor. Ele tinha, parece, pelo que eu ouvi falar, uns 170 pseudônimos, né? E Stendhal, na verdade, é uma cidade na Alemanha. E que mais? O nome dele de verdade, gente, talvez por isso ele usasse tantos pseudônimos, era Marie-Henri Beyer. Quer dizer, abrasileirando, né? Fica Maria Henrique, né? Então ele usava sempre, ele só tem uma obra que ele escreveu, que é uma obra sobre história da pintura, que ele publicou em 1817, que ele usou o nome dele verdadeiro. O resto todo da sua obra, e ele escreveu várias coisas, ele escreveu biografias, autobiografia, peças de teatro, várias novelas, todas elas foram com pseudônimo. E o mais interessante disso é que ele adaptava os pseudônimos para o estilo de narrativa que ele ia contar. Isso aqui, né, eu vou narrar nesse estilo e tem cara desse pseudônimo, e era assim que ele escolhia, segundo eu ouvi falar. O que mais, gente? Ele perdeu a mãe muito cedo, aos 7 anos, e parece que ele tinha um sentimento meio de adoração, mas uma coisa não muito sadia em relação à mãe dele. Tinha uma certa conotação sexual, esse sentimento que ele tinha pela mãe dele. E ele tinha um pai que era um advogado, uma pessoa austra, que apoiava a monarquia, era um apoiador ferrenho da monarquia, e ele odiava esse pai. E ele não gostava também da França, daquele momento que ele vivia. Ele achava ali... Ele nasceu em Grenoble, né, que é uma cidade mais do interior da França, e... ele achava tudo entediante, todo mundo hipócrita, o governo hipócrita, tudo hipócrita. E o que aconteceu foi quando ele ficou jovem, ele era muito bom em matemática, o pai dele mandou ele para Paris para fazer uma prova, para cursar matemática. Ele ficou doente, não foi à prova, acabou nunca fazendo essa prova, mas acabou ficando por Paris mesmo. Decidiu que ele queria ser um um escritor de comédias, e queria ser um Dom Juan. Queria ser um conquistador, o que se torna uma coisa muito engraçada. Se vocês procurarem a foto dele, né, as pinturas que mostram como ele era na internet, vocês vão ver que o padrão de beleza ocidental daquela época até dos dias de hoje, ele não era uma pessoa com características de Dom Juan, vamos dizer assim, né? Tanto é que andei pesquisando várias obras de crítica literária que tem aqui em casa. Se não me engano, acho que é o Nabokov que fala que o Stendhal, ele escrevia uma coisa sobre si mesmo, até na autobiografia que ele fez, né? Ele inventava muita mentira, né? Ele contava muitas coisas que ele gostaria que tivesse sido realidade, mas que na verdade não foram, sobre a aparência dele, sobre a personalidade dele, sobre situações, sobre relacionamentos. Ele vivia realmente num mundo de
de fantasia, né? Eu acho que ele assumia a identidade desses pseudônimos aí que ele criava. E ele tinha uma obsessão muito grande, o Stendhal, também pela Revolução, né? Pela aquela coisa francesa, assim, de atos heróicos, de inflamar, de emoções no limite, de sangue, de tudo. Ele gostava dessa coisa toda inflamada, do povo sendo, né, cometendo loucuras aí para se libertar, para haver mudança. E ele tinha esse amor aí pela Revolução. Acredita-se até, né, que foi daí que veio o nome do livro, mas a gente já vai falar disso aí. O que mais? Então, ele fica lá em Paris, assim, uns 2 anos, vai acabar, né, nem o Dom Juan dá certo, nem as comédias dão certo, parece. E ele acaba se alistando no Ministério da Guerra, porque ele quer sair da França, sabe? Ele tá de saco cheio da França, ele quer sair da França. E aí ele acaba entrando no Ministério da Guerra, acaba se tornando subtenente, depois ele se torna cônsul, e aí ele realmente vai viajar pela Europa, ele vai para a Rússia, ele vai para a Alemanha, ele vai para Espanha e por fim ele vai para a Itália, que é onde ele se encontra, ele se acha lá na Itália, né? Ele se acha que ali é o lugar dele, ali ele faz amizades, ali parece que ele conhece Napoleão pessoalmente, né? E lembrando, né, gente, não sei se eu falei para vocês, que ele nasceu em 1783, né, e faleceu em 1842. Então ele pegou bem essa época napoleônica aí. Bom, e lá na Itália ele se apaixona perdidamente por uma nobre chamada Matilde Viscontini de Boschi. É um amor não correspondido, né, mas ele vai trazer essa Matilde para muitas das suas obras, e nessa aqui também, né, a protagonista, né, Matilde. Também a gente vai trabalhar com 3 protagonistas aqui, que é o Julian, né, que é o principal, a senhora Dernal, que é uma jovem casada com o prefeito da cidade que ele cresceu, né, que o Julian cresceu, e a gente vai ter depois a Matilde, que é filha de um marquês para quem ele vai trabalhar. Então, voltando aqui à biografia do Stendhal, ele faz amizade com intelectuais italianos. Intelectuais italianos mostram para ele, porque a gente está aqui na fase do romantismo, né, e falam muito de romantismo, e ele não gosta, ele não se enquadra, né, para ele nesse romantismo daquela época. Ele acaba criando o próprio romantismo, que para ele o romantismo tinha que ter uma veia de realidade, tipo assim, ele queria escrever histórias românticos, mas ele queria espelhar a realidade também dentro desse romance, o que estava acontecendo naquele momento histórico na sociedade, e é isso que ele vai fazer aqui no Vermelho e o Negro. Que mais? Bom, Vermelho e o Negro foi publicado em 1830, coincidentemente o ano da Revolução, né? Mas parece que ele andou escrevendo esse romance pelos idos de 1827, ao longo de 1827. Sobre o título, como eu falei, né, O Vermelho e o Negro, existem várias teorias a respeito desse título, mas a que eu vi mais assim, o que mais aparece assim, onde a gente vai pesquisar, é que o vermelho seria a revolução mesmo, seria a revolução, a paixão, né, a luta, né, o sangue. E o negro, porque você vai ver que o nosso protagonista aqui passa praticamente o livro inteiro vestido de negro, porque ele é um seminarista, ele se torna um seminarista e se veste como um clérigo, né? Então a roupinha preta, calça preta, blusa preta, gola alta. Mas existem outras teorias, parece também que tem a ver com o nome de um jogo famoso na época, parece que esse negro também poderia ser como o Julian analisa de uma forma pesada a França, a hipocrisia, a nobreza. Existem várias teorias, mas a princípio é essa, que o negro seria a roupa, o clero, representando o clero, e o vermelho tem 2 teorias assim mais correntes. Uma é essa da revolução e a outra seria do uniforme militar, porque quando começa aqui a nossa história, você vai ver que ele quer muito ser um militar, né? E a calça, apesar do casaco dos militares franceses naquela época
fosse azul, né? O uniforme era azul, um casacão azul, a calça era vermelha, né? Então é isso. Vamos falar um pouquinho sobre enredo, gente. Eu vou trazer um pouquinho de spoiler aqui dessa história, um pouquinho assim, as linhas gerais. Eu não vou falar, obviamente, o final, eu não vou contar em detalhes o que acontece, mas eu preciso falar dos relacionamentos do Julian para a gente poder conversar sobre esse livro, que são 2 relacionamentos principais. Então, sobre eles eu vou falar um pouquinho. Então, nesse sentido, a gente vai ter um pouquinho de spoiler aqui, mas nada que estrague o prazer da leitura do livro, no meu entendimento, tá bom? Então, essa trama aqui vai se desenvolver na França, mas na França já no período da restauração, período pós-napoleônico, onde a gente tem a monarquia de novo no poder. Uma monarquia que a princípio é uma monarquia mais tranquila, porque o Luís... qual Luís é esse, gente? Esqueci aqui. Vamos olhar aqui, o Luís XVIII, é isso? Isso, o Luís XVIII, que é irmão do Luís XVI, está no poder agora, e ele... Eu vou deixar o óculos, porque de vez em quando eu vou ter que dar uma colada aqui, né? O Luís XVIII, ele está tentando fazer uma monarquia mais light, vamos dizer, uma monarquia constitucional. Ele está tentando atender os principais apelos da Revolução Francesa, mas ainda assim com o regime de monarquia. Só que acontece que ele acaba morrendo, ele fica doente, ele morre, aí o irmão dele, que adota o nome de Carlos X, se eu não me engano, já não é dessa linha, já quer voltar com a monarquia absoluta, e aí a gente vai ter uma revolução em julho de 1830. Bom, é nessa meio conturbada aí que a França está que a gente vai ter a nossa história se desenvolvendo, né? A nosso protagonista aqui, como eu já falei, é o Julian Sorel. Alguns dizem que esse é um romance de formação. Eu não sei se eu concordo com isso não, porque o romance de formação, você acompanha a vida do protagonista por um bom tempo. Aqui a gente vai ter um Julian no início, a gente vai ter um período de 3 anos e meio, vamos dizer assim, da vida do Julian, que é quando ele tem 18 e 19 anos. Ele é bem maturo, tá, gente? Ele é muito inteligente e em contraste a isso a gente tem a maturidade dele e também uma personalidade muito forte. Então são 3 coisas perigosíssimas quando se combinam, né? E o livro, quando a história termina, ele tá chegando nos 22 anos mais ou menos, então 21 para 22. Então é bem diferente o Julian que começa o livro pro Julian, bem diferente assim. Ele amadureceu, ele aprendeu, ele vivenciou muitas coisas nesse período. Acontece várias coisas, que é o que a gente tem escrito aqui nessa história. Mas eu não sei se, assim, pode ser considerado, se eu consideraria isso um romance de formação, né? Assim como o nosso autor aqui, ele é órfão de mãe, ele é filho de um carpinteiro, né? Tem uma carpintaria, tem mais 2 irmãos mais velhos, e esses 2 irmãos dele, todos os 3 trabalham para o pai, né? Na oficina do pai, o pai tem terras, o pai tem dinheiro. Ele fez uns bons negócios aí com o prefeito da cidade, vendeu uns terrenos por muito dinheiro, então ele investiu esse dinheiro, então o pai dele é rico. Só que é uma pessoa tosca, assim como os irmãos são pessoas toscas. E o Julian já é uma pessoa mais das letras, mais... Ele se apega... ao padre da paróquia local, o padre Chilon, e esse padre vai ensinar ele a ler, a escrever, vai ensinar ele latim, e o Julian, muito inteligente, tem uma memória muito boa, tem uma cabeça muito boa para a memorização, então ele decora em latim vários trechos da Bíblia, e o padre fica muito orgulhoso dele, achando que ele é um futuro seminário, um futuro clérigo e tudo. E ele deixa o padre, apesar dele se achar ateu, ele não acreditar em Deus, não acreditar na Igreja Católica, não detestar a Igreja Católica, ele deixa o padre acreditando nisso, porque ele vê nisso uma fonte para ele poder sair daquele lugar que ele está mais para frente. Mas a gente chega lá. Então a história começa aí. O Julian é abusado pelo pai, pelos irmãos, tanto fisicamente, ele leva surras, como psicologicamente, porque eles fazem muito bullying com ele. Mas uma mistura de despeito, com inveja, com ignorância mesmo, né? Porque ele tem um estilo diferente dos irmãos, né? E ele é muito maltratado e muito carente, porque ninguém gosta dele. Ele não sente que aquele lugar ali é o lugar dele, né? E o Julian tem uma admiração, uma obsessão por Napoleão.
né? O Julian queria muito ser militar, ele quer muito sair dali daquele lugar que ele está, ele quer muito se vingar da família, do pai, dos irmãos, pelo que eles fazem com ele, porque ele não tem como se defender. E ele pensa assim, que se ele fosse militar, ele poderia crescer dentro dessa carreira militar, como na época de Napoleão, pessoas que não eram nada, viraram grandes generais, grandes homens dentro do exército de Napoleão. E hoje, já com a monarquia restaurada, só a nobreza tem espaço para crescer, né, dentro desse meio militar. Né? E uma pessoa como ele, apesar do pai dele ter uma condição financeira boa, mas não tem nenhuma nobreza, não tem uma origem muito simples, ele jamais teria espaço dentro do meio militar. Ele não tem ninguém que o coloque lá dentro. Né? Então, a única forma de fuga que ele vê para isso é o clero, é a igreja, é se tornar um padre, porque a igreja também é rica. Né? A monarquia, daquele momento, apoia muito a igreja católica, trabalha junto com a igreja católica, né, nessa restauração do poder, e ele quer muito sair dessa situação que ele está, então ele fala assim, se eu não posso ser militar, então eu vou ser clérigo. Por isso ele se agarra ao padre, memoriza os textos e tudo. E é nessa aí que ele vai ser indicado pelo padre Chelan. Esse padre é um padre que já está idoso e ele, no momento, ele sabe que ele vai ser destituído do cargo dele. Então ele quer deixar o Julian numa situação melhor. Ele acha um cargo de tutor para ele na casa do prefeito, para os 2 filhos do prefeito. Ora, esse prefeito, ele tem uma esposa bem mais jovem que ele, a senhora de Reinaldo, que casou com ele com 14, 15 anos. E tem um relacionamento equilibrado com o marido, mas quando vê o Julian todo novinho, bonitinho, e o Julian se comporta, apesar de toda aquela erupção que ele tem dentro dele, toda aquela raiva, todos aqueles instintos, ele lê muito, então ele tem muita noção de situação política, de história, de tudo que aconteceu na Revolução. Ele lê isso tudo escondido, né? Ele vai lá na biblioteca lá da abadia, lá onde o padre está, e ele vai pegando os livros, ele vai lendo. E agora ele, na biblioteca também do prefeito, né? Ele vai lá e lê muitos livros. Então ele é muito inteligente, mas ele se mostra uma pessoa quieta, calada, humilde, né? Tão inteligente, né? Então ele acaba sendo muito bem visto, as pessoas gostam dele, porque é aquele cara inteligente, mas que não se mete nas situações, tá ali sempre para resolver, para ajudar, jovem, bonito. E aí a senhora de Reinaldo acaba se apaixonando por ele. Ele se vê ali uma oportunidade de se aproveitar da situação, né? E os dois acabam tendo um caso. Só que a empregada dela, a aia dela, né? Que era apaixonada por Julian, queria casar com ele, mas Julian não quis casar com ela. Acaba escrevendo uma carta pro prefeito falando do caso amoroso. E o prefeito está bem desconfiado, né? Não tem provas ainda, mas está quase assim, né? Chegando lá. E aí, o que acontece? O padre Chelan resolve mandar Julian para um outro lugar. E aí, fala com outro padre, o padre Pirard, né? Pirard. E esse aí já é o abade, é um homem mais poderoso dentro da igreja, que é o diretor do seminário em Besançon. E aí ele consegue uma vaga de seminarista para o Julian em Besançon, e Julian dá no pé, né? E antes que o marido lá da outra pegue ele. E ele fica 2 anos nesse seminário. Ora, Julian é muito dedicado, muito competente, mas os outros seminaristas que não querem nada com nada acabam invejando ele e acabam fazendo também bullying com ele. Ele é muito maltratado lá também e tudo. E aí esse abade Pirard, que por quem o Julian acaba também conquistando uma afeição, né? Porque ele é muito inteligente, sabe se colocar. Gente, olha só, o tema principal desse livro aqui, a gente vai falar disso mais um pouquinho na frente, é a hipocrisia, né? E o Julian usa da própria hipocrisia que ele tanto odeia para conquistar as coisas. Então, ele é uma coisa por dentro, e isso é considerado assim, um romance psicológico, principalmente porque a gente vai ver o tempo todo como é que o Julian tá pensando, mas ele usa dessa hipocrisia, dessa mesma hipocrisia que ele odeia, para conquistar o favor dos outros. Bom, e aí ele conquista, né, a afeição, né, a atenção, o favorecimento desse abade Pirard, e esse abade Pirard consegue para ele uma vaga de secretário
pessoal de um marquês, que é o maior nobre ali da região, Marquês de La Mole. Ele consegue uma vaga no marquês, ele vai morar na casa do marquês, e ele é um empregado, mas é um empregado de alto padrão, então ele toma conta dos negócios do marquês. Quanto mais ele consegue fazer prosperar os negócios do marquês, quanto mais o marquês vê que ele é competente, mais o marquês confia, entrega a ele, delega a ele poderes, né? E ele senta à mesa do marquês para as refeições e tudo. Lá tem sempre muitos convidados, pessoas importantes da nobreza, do clero, do governo, né? E quanto mais... aí é quando por isso que você diz que é um romance de formação, porque é nesse momento que começa na casa do prefeito, que também recebia pessoas importantes, mas não tão importantes aqui quanto o marquês, como... Tem uma gatinha aqui, um gatinho roçando aqui na minha perna. Quanto na casa do marquês, quanto na casa do prefeito, ele vai conhecendo pessoas importantes, ele vai fazendo vínculos, né? Mesmo daquele jeitinho calmo dele, humilde, mas ele vai criando vínculos, e aí o marquês vai elogiando ele para os outros e tudo, né? Então ele vai fazendo amizades interessantes, vamos dizer assim, né? E aí o que acontece? O marquês tem 2 filhos, uma filha e um filho. A filha tem 18 anos, ele já está providenciando um casamento. Essa filha, claro, é a Matilde, né? A gente tinha que ter uma Matilde aqui na história. E aí agora a gente tem um gato aqui na mesa, olhando pra câmera. Sai, Nonô, sai, filho. Sai. Sai, bebê. Deixa a mamãe gravar, vovó. Mamãe não, vovó gravar, deixa. Sai, meu amor, sai. Deixa a gente continuar aqui nosso vídeo, vamos? Gente, 1 minuto aqui pra gente acabar essa conversa aqui. Então, gente, como eu falei, o marquês, ele vai... no princípio, ele acha que essa Matilde não tem nada na cabeça. Mas, depois, ele vê que ela é uma mulher inteligente, que ela é uma mulher independente, que ela é uma mulher que conhece história, que é uma mulher que lê os mesmos livros que ele, que tem os mesmos pensamentos políticos, ideológicos que ele, e aí eles começam se envolvendo. E aí vai ser a derrocada aqui do nosso Julian. E exatamente por causa, né, desse relacionamento, ele chega onde ele quer, ele conquista o que ele quer, poder, ascensão social, o dinheiro, mas também vai ser um momento que a derrocada dele acontece. E é isso, gente, o enredo da nossa história aqui. O que a gente tem aqui para falar disso, né? Como eu já falei, é um romance que é histórico, mas é um romance psicológico. É quase assim um fluxo de consciência, né? É escrito em terceira pessoa na maior parte do tempo. A gente vai ter, na maioria do tempo, 90% do tempo, o ponto de vista do Julian, mas é escrito em terceira pessoa. Mas é um romance que a maior parte do tempo vai se passar dentro da cabeça do Julian. As dúvidas, os questionamentos, os sentimentos de vingança, de ambição, né? E tudo vai acontecendo ali. A gente vai ter alguns momentos da senhora de Renal também, a gente vai ter alguns momentos da Matilde, mas a gente vai ter principalmente aqui, assim, 2 ambientes, né? A gente trabalha aqui, como eu já falei, com a hipocrisia, né? Então, o Julian odeia a hipocrisia da sociedade. Só que conforme a história vai se desenvolvendo, ele acaba se odiando, porque ele vê que ele mesmo está sendo hipócrita e usando dessa hipocrisia para conquistar coisas e chegar onde ele quer chegar, né? E ele se odeia também por causa disso, né? Então a gente vai ver muito esse questionamento aqui dentro da história. Para mim isso aqui é meio que uma montanha-russa, essa narrativa, né? Eu demorei muito a entrar nessa narrativa, demorei uns 20, 30%, porque eu nunca tinha entrado dentro de um ambiente desse, eu nunca tinha lido uma história que se passasse dentro da França, nesse período, trazendo a nobreza, trazendo, né, a mentalidade da França daquela época, nesses ângulos que a gente conhece aqui dentro da história, né? A forma de pensar, a forma de agir. E o Julian também é uma pessoa muito peculiar, né? É difícil, eu não me identifiquei com ninguém dentro dessa história, muito menos com esse protagonista aqui, né? Eu não senti, né, eu não senti nada por ele em nenhum momento, nem quando acontecia coisa boa. Lógico, que pena, poxa, ele não devia ser maltratado pelo pai, ele não devia apanhar, ele não devia isso.
mas assim, parecia algo muito distante de mim, né? Foi um romance que eu li assim à distância, vamos dizer assim. É uma leitura muito fluida, tá? Você lê isso aqui muito fácil, são 500 páginas, eu li acho que uma semana e meia, que para mim, para um romance, para um clássico, foi um bom tempo, né, de leitura. Então a história é bem fluida, passa fácil. É um romance, gente, é romance, tá? A gente vai ter aqui principalmente o romance. O romance dele com a senhora de Renal, o romance dele com a senhorita Leila Mole, a filha do Marquês, né? Então a gente vai vivenciar isso aí. E todas essas dúvidas dele. E a gente, por que eu falei que a narrativa é inconstante? Porque no momento você está dentro da cabeça e é páginas e páginas de dúvida do Julian, e uma pessoa assim que você vê que é imatura emocionalmente, que é carente, mas que tem uma personalidade forte, que é inteligente. Então isso tudo vai fazendo uma confusão danada na cabeça dele, mas uma hora ele sabe o que ele quer, outra hora ele não sabe, uma hora ele acha que tem certeza que é isso, daqui a 5 minutos ele já muda de ideia, né? E a gente vai ver as dúvidas na cabeça da Matilde também, o remorso da senhora de Renal por estar traindo o marido, né? Casou com o marido virgem, agora está traindo o marido. Então isso tudo a gente vai acompanhar, né, na cabeça aqui desses personagens. Agora, o que acontece? Uma hora a narrativa está nesse mundinho do romance dele com a senhora de Renal, que fica páginas e páginas e páginas. Ah, encostou na minha mão. Ah, ele falou perto do meu ouvido. Ah, ele me olhou do jeito... Fica página, gente, nisso aí. Aí depois muda, evolui, ele vai pro seminário, aí sai um pouco desse universo, e eu gosto muito desse momento que sai desse universo. E vai para fora disso aí. Aí depois volta de novo, quando ele vai se relacionar com a Matilde, volta de novo para esse microcosmo, sabe? Ah, eu gosto dela, eu odeio ela, e ela é a mesma coisa, ah, eu gosto dele, eu odeio ele, eu amo hoje, não amo mais, ai, fica páginas nisso, gente. Aí de repente, do nada, o autor te tira daqui e joga o Julian numa reunião de um grupo secreto de contra-revolucionários formados pelos altos nomes, altas personalidades, os altos poderes da França naquele momento, inclusive o Marquês, que incumbem ele de levar uma mensagem para alguém importante na Alemanha. E aí você participa de toda aquela reunião, de toda aquela conspiração, vendo os pesos que cada um dá a cada situação. E é legal, eu gosto desse tipo de coisa, é bem legal. E aí a gente vai evoluindo, tudo bem, e de repente volta Julian para Paris e volta de novo para aquele microcosmo de relacionamento. Ah, mas ela disse isso, mas ela me olhou, mas ela não falou comigo. Ai, sabe, eu queria que tivesse sido, sabe, mais romance histórico e menos romance romântico, assim, sabe? Porque parece uma coisa bem folhetim mesmo, sabe? Bom, mas é isso a minha opinião. Eu quero saber se vocês leram, o que vocês acharam dessa história aqui. Porque onde é que eu vi a importância aqui desse romance, né? Eu vi muito, assim, na questão de exatamente isso, representar o momento histórico que ele realmente espelha. Esse romance a gente trabalha tanto com personagens ficcionais como verdadeiros, assim os lugares também. Verrières, que é a cidade de onde veio o Julian, não existe, né? Mas, obviamente, Paris existe, as cidades na Alemanha que ele vai conhecer existem, né? Alguns personagens históricos que ele menciona aqui na história também existem, outros não, né? E é interessante, assim, você observar que ele faz tantos planos, né? O Julian faz tantos planos para atingir aquele objetivo dele de ascender socialmente, de ter poder, né? De poder agir na revolução e ser alguém. Porque, na verdade, ele quer duas coisas. Ele quer enriquecer, ele quer se vingar dos pais da família, né? Do pai, dos irmãos da família. Mas ele quer ser um herói também. Assim como o autor que eu falei que o Stendhal tem, essa paixão pela revolução, ele coloca isso no Julian também. Então, Julian gosta de atos heróicos, de morrer no cadafalso por posições políticas, né? E assim, ele quer ser alguém importante, alguém que vai ser lembrado na história por um amor verdadeiro ou por um ato de bravura, sabe? Então, assim, quando a gente vê que ele conquistou o que ele queria, você vê que ele conquistou o que ele queria absolutamente sem os planos, porque ele conquistou, ele chegou onde ele queria, por quê? Por causa dos dois relacionamentos que ele não planejou. Primeiro com a senhora de Renal, que impulsionou ele a conhecer pessoas, o abade diretor do seminário, que acabou
achando favor, né, que acabou favorecendo, dando uma vaga para ele quando o padre Chelan pediu. Ele é beneficiado pela Matilde, né, pelos conhecimentos que a Matilde tem, que o Marquês tem. Quer dizer, ele acaba conseguindo o que ele quer, mas não porque ele, né, soube, né, fazer toda uma trama. É quase por acaso. É mais pela beleza, pela juventude dele, pela teimosia dele, do que por qualquer outra coisa, né, que ele consegue o que ele quer. E você vê assim, né, fala muito de amor romântico, mas você percebe claramente que o Juliano não ama nenhuma dessas duas mulheres. Na verdade, ele ama o fato delas amarem a ele, porque ele é muito carente de amor, né? Então, assim, ele ama o fato delas amarem. E o que ele ama também, o que ele, né, mais atrai ele nessa situação desses relacionamentos, é poder subjugar mulheres que são mulheres importantes, mulheres da nobreza, e fazer essas mulheres traírem sua família para poder ficar com ele, né? É como se ele estivesse se vingando ali da sociedade, né? Quando ele conquista, quando ele subjuga essas mulheres através desses relacionamentos, né? Ele ao mesmo tempo é um cara que é idealista, mas ele é realista. Realista porque ele tem muita noção do que está acontecendo ali na França, do que ele gostaria que acontecesse, politicamente falando. Mas o idealista porque ele quer viver de paixão, de emoção, quer ter ideais, né, de herói, de coisas que não competem, porque ele se sente entediado pelas pessoas do dia a dia, né, pelas pessoas comuns, até pelos nobres. Ele acha eles extremamente entediantes, né, assim como o autor, como Stendhal, né? Mas ele quer grandes, né? E todo mundo sabe que a vida não é feita de só grandes acontecimentos. Isso acontece uma vez ou outra, raramente na vida de alguém. O que faz a vida é o dia a dia, né? As pequenas grandes coisas do dia a dia, né, que fazem a vida da gente. Mas é isso, gente. Não posso falar mais, né? Porque senão eu vou dar aí o final da história, mas é isso aqui, essa ideia. Foi um romance interessante. Me apaixonei por ele? Não. Achei o romance super bem escrito? Não, mas entendo a importância dele, porque ele se faz um clássico da literatura francesa, um clássico, né, assim, está sempre entre a lista dos clássicos, os maiores clássicos literários, né, que já existiram, pelo momento que ele descreve, pelo momento que ele representa, por essa construção de personagem que eu não me apaixonei por ela, mas tem o seu merecimento, vamos dizer assim, né? Se Julian, gostando ou não gostando dele, ele é um personagem interessante. Como eu já disse, você lê fácil esse livro, né? Então foi uma leitura válida. Não foi ruim, não, mas também não foi, né? Não vai entrar para os melhores da vida, não. Curiosidade sobre esse livro, O Vermelho Negro, está na lista dos livros que foram banidos pelo Vaticano em 1897 por seu caráter antirreligioso, né? Julian, que é um seminarista que era ateu, né? Ele se fazia acreditar na igreja, mas ele achava a igreja extremamente hipócrita, o que era, e a nobreza extremamente hipócrita, o que era, né? Outra coisa interessante é que parece que Stendhal baseou esse livro num caso verídico de um seminarista que queria ascensão social e tinha um amante e aconteceu, né, alguma coisa aí nessa história, e parece que foi aí que Stendhal se baseou para escrever esse romance. Tem várias adaptações, nenhuma muito recente, mas teve adaptação para filme, para minissérie, para peça de teatro, até um musical japonês teve, baseado aqui no Vermelho Negro, mas nada muito recente. Eu acho que eu acharia interessante ver uma adaptação bacana disso aí nas telas, viu, gente? E aí eu tenho duas referências, assim, eu sempre pesquiso muito quando eu vou trazer resenha para vocês, na internet, nos livros sobre análise literária que eu tenho aqui em casa, em vídeos. E uma das coisas, quando eu vou comentar sobre clássicos com vocês, que eu sempre procuro, é um programa que não existe mais, mas os vídeos ainda estão disponíveis no YouTube, que é o Literatura Fundamental. E eu vou deixar o link aqui embaixo, no Literatura Fundamental 51, ele fala sobre o Vermelho Negro, e fala muito sobre a história do Stendhal, principalmente, né? E o convidado que é
que eles trazem para falar sobre ele é a mestra em Teoria e História da Literatura da Unicamp, Isabela Santucci. É um programa antigo, de 10 anos atrás, mas o livro continua o mesmo, então tá atual, né? E um outro livro que eu achei alguma coisa falando, achei vários comentários pequenos em várias obras de crítica literária sobre o Vermelho Negro, mas onde você acha, quando eu achei mais falando sobre o Stendhal mesmo, sobre como era o Stendhal, né? As características literárias do Stendhal, foi aqui no Otto Maria Carpo, seu História da Literatura Ocidental. Eu tenho um box que tem 3 volumes, tem um outro tipo de box que são com vários volumes menores, né? Aí eu não sei onde é que fica, onde é que fala sobre Stendhal, mas aqui, nesse que são 3 livros, a gente tem aqui no volume 2, tá? História da Literatura Ocidental, dá pra ler? Não dá pra ler, né, por causa da luz. Bom, mas aqui, História da Literatura Ocidental, ele fala algumas páginas sobre quem é o Stendhal, o seu estilo literário, suas características, o que ele pensa, né, do Stendhal. Eu falo Stendhal, mas é Stendhal, tá, gente? Stendhal. E é onde eu achei material sobre isso. O Otto Maria Carpo fala, em outros lugares também achei, que uma outra obra que segue essa mesma pegada do Vermelho Negro é esse outro livro do Stendhal, que é A Cartucha de Parma. Tá? Eu tenho essa edição aqui da Penguin, pretendo ler em algum momento, porque eu gostei, né? Como eu já disse, eu gostei do Vermelho Negro, e é uma narrativa super fluida, então eu pretendo ler essa obra também em algum momento. É isso, pessoal. Me digam aí se vocês já leram, se vocês gostaram, o que vocês acharam. E eu agora estou lendo da minha lista de 12 livros para 2025, eu estou lendo O Lobo e Outros Contos, do Hermann Hesse. Dei uma paradinha na Crônica da Casa Assassinada, mas agora que eu tô de folga eu pretendo dar mais um avançado, já tô em 60%, quem sabe eu termino. Se não terminar, chego perto do final. E pretendo depois engatar no Tempo e o Vento, parte 2. É isso, pessoal. Não deixe de deixar o seu curtir, de se inscrever no canal. E lembrando, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, está tendo, vai ter Prime Day da Amazon, dia 15 e 16 de julho. Hoje é dia... que eu tô gravando o vídeo dia 12, vocês vão estar assistindo dia 13, quando ele vai ser postado, quem assistir logo for postado. E vai ter Prime Day na Amazon, já tem ofertas lá acontecendo. Eu vou deixar aqui embaixo o link para as ofertas de livros, para vocês darem lá uma olhadinha, ver se tem coisa interessante. Eu já gastei, né? Para variar, eu já gastei, mas comprei pouquinho dessa vez. Mas os dias mesmo da promoção, tá tendo esquenta, os dias da promoção vai ser dia 15 e 16, semana que vem. Tá bom? Grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.